Olá, pessoal, boa tarde. Então, sejam todos bem-vindos, né, à sessão do Super Tech Week 3, a turma lá das tecnologias emergentes, né? Nós vamos dar início ao nosso ciclo de apresentações dessa tarde e queria chamar aqui a equipe do Igor, Gabriel, que vai apresentar o seu trabalho. Igor, por gentileza. Podia projetar, né? Pronto. O trabalho da equipe do Igor está relacionado com o desenvolvimento de um plano mestre de produção para um subprocesso de uma empresa de eletroeletrônico. Então, Igor, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Vou dar início à apresentação da minha equipe, né? Que tem como tema desenvolvimento de um plano mestre de produção, PMP, para o subprocesso em uma empresa de eletrônicos em Manaus. Os discentes que comporam esse trabalho foram o Igor com H sem R, e a Letícia. Nosso orientador foi o professor Marcelo. Então, um breve resumo do que esse trabalho propõe, né, tem como objetivo desenvolver um plano mestre de produção em indústria de eletrônicos em Manaus. Com resultado, busca-se aprimorar a metodologia dos processos ligados à cadeia produtiva, explorando o setor produtivo de medidores elétricos e, posteriormente, análise da demanda e nivelamento da produção. Com isso, esse estudo de caso é simular a elaboração de um PMP, Planejamento Mestre de Produção, fundamentando as etapas necessárias sobre o planejamento da produção no que se relaciona ao setor de planejamento estratégico, né? Esse é um breve resumo do que esse trabalho propõe. As palavras-chave desse trabalho Plano Mestre de Produção, PMP, estudo de caso, indústria de eletrônicos, subprocesso, planejamento e controle da produção. Então, esse trabalho ele tem como justificativa que a demanda inserida sobre o mercado e o foco no cliente, investimento em estratégias organizacionais, ponderação dos interesses entre demandas comerciais e manufatura, otimização do sistema produtivo. Então, foram esses subtópicos que nos levaram a realizar esse trabalho nesse estudo de caso. Ele tem como problemática um atraso com os clientes, né? Gargalos de produção e mau dimensionamento dos recursos. Todos esses tópicos eles nos levaram a elaborar esse trabalho. Tem como motivação, né, o planejamento estratégico assertivo, com base no PMP, a gente pode ter um controle melhor do planejamento e também controlar as atividades produtivas. O objetivo do estudo, né, é a criação de um PMP de um subprocesso da empresa estudada. Também a gente vai estudar o arranjo fabril da empresa para aplicar o trabalho, identificar o subprocesso e as especificações dos equipamentos, elaborar um PMP e analisar o desenvolvimento para sequenciamento da produção. Então, o que é um PMP, né? Aqui está um fluxograma esquematizando o que é um PMP, Plano Mestre de Produção, né? E ele está no meio, né? Num planejamento de médio prazo, né? Que primeiro vem o planejamento estratégico da produção, no caso, o planejamento estratégico da corporação, que ele está a longo prazo, né? Aí vem o planejamento mestre de produção, que ele está a médio prazo, e a curto prazo está a programação da produção, né? Que é o PCP. Ele vai planejar as demandas que é solicitada da empresa e vai sequenciar para atingir as metas que são propostas, né? A metodologia que a gente utilizou nesse trabalho foi uma revisão literária, aí depois a gente descreveu o processo estudado, né? Estudo de caso em loco, definição do método para obtenção dos dados, anotação do chão de fábrica, definição do arranjo fabril, fluxo de processo, simulação do plano mestre de produção
E, por fim, as discussões finais, né, e considerações. Vamos passar para a análise e discussões dos resultados, né? Nesse fluxo, a gente mostra a caracterização da empresa, né? Então, a empresa tem um planejamento estratégico, que é igual aquele fluxo que eu mostrei, né? No caso da empresa, a longo prazo é 1 ano, plano mestre de produção, a médio prazo. Depois a gente vai para a programação da produção, que são a gente emite as ordens de produção e sequencia essas ordens de produção, né? Que são a curto prazo. O arranjo fabril da empresa tem um processo inicial, que é a montagem da placa de circuito impresso. Vem um subprocesso, que é a identificação laser dos medidores, e a montagem conjunto do mecânico, né? Depois vem a parametrização e ensaio dos medidores elétricos, e, por fim, a montagem final dos medidores elétricos. Isso compõe o processo estudado, né? O processo de fabricação da empresa estudada. Esse é o arranjo fabril. Olá, boa tarde. Primeiramente, esse é o nosso fluxograma do nosso subprocesso estudado, né? Os marcadores do laser, eles são utilizados para identificar os medidores elétricos, conforme a solicitação de cada cliente. Esse método vamos dizer assim, foi escolhido pelo mais vantajoso, pelo fato de ele ter uma alta confiabilidade das informações, completo de qualidade e durabilidade. Vendo essa parte aqui, a nossa principal parte do nosso projeto, que é o desenvolvimento do plano mestre de produção. A gente analisou os dados do primeiro semestre de 2022. Né? A empresa utiliza dados históricos para definir a previsão da demanda. Quando a gente estudou, foi identificado que existia um perfil de tendência durante esses 6 meses. Né? E as vendas variaram de 170 a 500 mil unidades. E observou também que existem 4 modelos, e eles não correspondem a uma tendência padrão. Eles oscilam muito durante esse período de tempo. Com base no planejamento, a previsão da demanda, a gente precisava definir qual seria a previsão de demanda para o mês de julho. E, para isso, a gente utilizou um método, que foi a média móvel histórica dos 6 meses para a gente definir o mês de julho. E, depois de ter definido esses dados, a gente teve o nosso plano mestre de produção referente ao mês de julho. Temos os 4 modelos que a empresa produz e a previsão de demanda do mês de julho. Esse aqui é sobre a parte do layout da fábrica. A empresa estudada possui 3 turnos. A identificação do laser dos medidores se divide em 5 equipamentos, com capacidade e disponibilidades específicas para cada modelo fornecido pela empresa, conforme a gente pode ver aqui no layout. Existem 5 lasers divididos pelo todo o layout da fábrica. A partir da demanda definida na tabela anterior, para o mês de julho, a gente dividiu a demanda entre os 5 equipamentos que tem disponível, priorizando sempre o setor de vendas. O que iremos vender antes de fechar o mês está nas primeiras semanas dos meses de julho, e os de menos prioridade está a seguir. Então, a gente checou a capacidade produtiva de cada equipamento e distribuímos o plano de produção em cima deles. Aqui é apenas uma tabela apresentando a taxa de ocupação dos equipamentos como a mão de obra utilizada para produzir o plano que a gente definiu por cada equipamento e por modelo. A gente consegue enxergar que no primeiro modelo tem essa quantidade de produção que a gente definiu para ele. Ele está usando 3 mãos de obra, mas é porque são 3 turnos, então ficaria a mão de obra em cada turno. A gente dividiu o plano com o terceiro e o quinto equipamento, porque era prioridade de venda. Então, a capacidade dele não está 100%, está 50% em um, 50% no outro, para a gente poder atender. Após a gente realizar todo o planejamento, a gente precisava enxergar o nosso estoque, né? A matéria-prima disponível para a gente produzir, no caso. Foi realizada uma análise do MRP, e, em cima disso, a gente checou
é a quantidade de matéria-prima disponível no estoque. A gente consegue enxergar que o primeiro modelo, a gente consegue suprir ele com todo o estoque que a gente tem disponível. Já os outros, a gente já não consegue. Então, nesse caso, a gente precisa fornecer, criar uma ordem de compra para esses outros modelos. Nisso, para a gente poder atender nosso plano de produção. A gente realizou a ordem de compra definido pelo nosso cronograma de planejamento semanal, né? Então, a gente planejou, a gente não vai comprar tudo de uma vez só. No caso, o primeiro modelo ele já tem estoque disponível para produzir. Os outros a gente definiu de acordo com como foi disponibilizado a distribuição do plano. Então, para a gente atender a primeira semana, a gente comprou e assim sucessivamente até atender nossa última semana. A partir disso, as ordens de produção foram criadas com o status de ordem aberta, seguindo o planejamento mestre de produção. Mostra os valores da distribuição das ordens de produção conforme os modelos e clientes. Como assim? Cada modelo tem sua ordem de produção, mas ele está dividido em várias work orders, porque são clientes diferentes. Então, o primeiro modelo a gente vai produzir com 2 work orders, mas porque são clientes diferentes. E depois de ter feito todo o nosso planejamento, a gente conseguiu criar o nosso sequenciamento de produção. Utilizando os recursos de forma mais eficiente, o índice utilizado pela organização é processado de acordo com o valor de prioridade distribuída para o cliente. Então, no caso aqui, a gente consegue ver todo o plano que a gente vai produzir, o dia de início e o final da produção, dividido entre os equipamentos e os modelos que são produzidos. Aqui tem o 1, 2 e o 3, e no próximo tem o 4 e o 5º, que são os equipamentos disponíveis na empresa. Bom, boa tarde, sou o Igor. Então, após a implantação do PMP proposto, do Plano Mestre de Produção, a gente vê que, após passar por todas as etapas de planejamento, desde do recebimento da prioridade fabril e da previsão de demanda, e o planejamento tanto do insumo quanto do sequenciamento da produção, que foi passado durante o trabalho, a gente percebe que, após esse sequenciamento de produção, onde a parte mais importante é a data de início e a data de final para atendimento dos clientes, a gente verifica que, após a aplicação do plano mestre de produção bem estruturado, a gente percebe que a gente consegue fazer a redução de estoque desnecessários, a gente otimiza o arranjo fabril da empresa, a gente usa melhor os recursos que estão disponíveis, a gente tem aí a diminuição do lead time e ainda traz a visibilidade e o controle melhor da organização. Basicamente, o plano mestre de produção ele tem como objetivo central trazer isso para a organização. Dar o norte do que vai ser produzido, dar o norte do que vai ser comprado e do que vai ser 100% produzido e atendido para a demanda. O nosso plano ele foi baseado no subprocesso, que vai estar ligado naquele arranjo fabril que foi apresentado logo no início. Após a produção desse subprocesso, ele vai estar disponível para a fábrica final. A fábrica final vai pegar todos esses planos que estão, no caso, o subprocesso, e vai transformar no produto final, que é o medidor elétrico. Então, basicamente, a estruturação das etapas do processo são muito importantes, e todas elas, dentro da programação da produção, que no caso é o PCP, são necessárias. Sem o planejamento do subprocesso, não temos produto final. Sem produto final, não temos o faturamento. Então, todas as etapas para a produção nascem no planejamento. Então, basicamente, o nosso projeto veio trazer essa necessidade de planejar subprocessos, porque, às vezes, a maioria das empresas focam no produto final, sem planejar aquilo que vem antes. Então, a gente traz essa importância da aplicação do PCP, da aplicação do plano mestre de produção dentro dos subprocessos. Então, basicamente, esse foi o nosso projeto.
Espero que vocês tenham tido uma noção, né, do que é o planejamento de produção e como engenheiros de produção atuam nessa área de desenvolvimento. Obrigado. Próximo. Aqui nossas referências e o nosso trabalho vai estar disponível para consulta. Obrigado. Obrigado, Igor, Letícia e Igor. Bom, parabéns pelo trabalho e pela aplicação aí que vocês desenvolveram. Tudo isso tem disciplinas, né, que eles fazem ao longo do curso e eles podem demonstrar aí as aplicações, tá bom? Aqui nós estamos falando de sistema de produção, estamos falando de PCP, né? Tem várias disciplinas aí dentro desse projeto. Pois. Ok? Podemos dar sequência? Tem. A gente não tem usado muito, mas pode ser, sim. Tchau. Pronto. Desculpa, gente, é porque a gente tem usado mais esse modelo de termina, tem as perguntas. Na verdade, eu fiquei com uma curiosidade em relação em estoque, né, quantidade de estoques. Como é que vocês... qual arranjo que vocês fizeram para conseguir ter acesso a esses dados? Estratégico, em planos de produção, em estoque, né, quantidade de estoques. Como é que vocês... qual arranjo que vocês fizeram para conseguir ter acesso a esses dados? Sim. Para desenvolvimento desse trabalho, a gente partiu do princípio da previsão de demanda, que a gente mostra logo no início, que foi os dados que foram disponibilizados pela empresa estudada, certo? Então, a empresa estudada, ela deu o histórico para a gente e, a partir disso, a gente cria a previsão de demanda. Dessa previsão de demanda, a gente começa a fazer o planejamento. Ou seja, a partir daquela previsão de demanda, dali para ali é tudo praticamente uma previsão, então é fictício. Então, basicamente, os dados que foram usados, reais mesmo, da aplicação do subprocesso, são os dados que foram disponibilizados pela empresa do que foi produzido nesses meses. Então... Desculpa, mas a pergunta é exatamente essa. Como que esses dados foram disponibilizados? Como esses dados foram o disponibilizados? inicial mesmo, os dados da empresa. Vocês têm contato com a empresa? Vocês foram lá na empresa? Como é que vocês conseguiram acesso a esses dados? É essa a minha pergunta. Porque isso é uma coisa muito difícil da gente conseguir. E é muito legal quando se consegue, para a gente fazer com dados reais. Aí essa que é a minha curiosidade. Certo. Os dados, basicamente, saíram vamos lá. Os dados. Eu estagiei nessa empresa, certo? Em 2022, né? Então, aí eu tive acesso a esses dados por conta que eu era do PCP. Então, eu estagiei logo no início de 2022 lá. E aí, basicamente, foi os dados que a gente fez. Esse trabalho ele nasceu em 2022 e foi concluído agora em 2023, né? E é isso que eu tive esses dados por conta disso. Então, basicamente, na época que foi iniciado o trabalho, eu estagiava dentro dessa empresa de medidores elétricos. E o resto a gente, como eu te falei. Exatamente. Eu entendo é porque a gente mostrou bastante números, né? Mas basicamente foi devido à nossa previsão de demanda. A partir da nossa previsão de demanda e a partir do arranjo disponibilizado pela empresa e depois que a gente conhece o processo, a gente consegue desenvolver muita coisa. Beleza, obrigada. Então, vocês não conseguiram simular esse resultado para ver se dava certo. Vocês não utilizaram nada para simulação. Vocês só fizeram tabelar as informações, é isso? Isso. A gente fez o desenvolvimento do plano mestre de produção, mas ele não foi aplicado, né? A gente propôs esse plano mestre de produção porque, até então, a empresa estudada não tinha plano de subprocessos. Tá. Então, com base nessa informação, a minha pergunta é: quando vocês fizeram o planejamento, o PMP,
vocês colocaram 100% da taxa de utilização lá nas máquinas. Algumas apareceram com 100%. A maioria, eu acho que só 2 lá que ela explicou que tinha 50%. Nesse caso, tendo já trabalhado no PCP, é muito arriscado a gente colocar em prática um plano com 100% de taxa de utilização. Essa empresa ela tinha alguma característica diferente que ela nunca ia parar, nunca ia faltar ninguém, nunca ia quebrar uma máquina, porque a gente normalmente não utiliza essa taxa de ocupação de 100%. Certo. A questão da capacidade do equipamento, ela no caso, é determinada pela engenharia de processo, nesse caso. Então, foi disponibilizado a capacidade de todos os equipamentos. Nessa disponibilização dessa capacidade, ela já considera, basicamente, uma perda de 10% a 20% da produção, que é considerado a questão de fadiga do operador, a questão desses problemas de operação, tempo de setup. Então, basicamente, o plano de produção já foi baseado nessa capacidade estudada. Então, no caso, 100%, elas estão com a taxa de 100%, mas já considerando uma capacidade menor, né? Que no caso é a perda de produção que a gente tem. A gente sabe que a linha não produz o dia inteiro, ela tem intervalos para as pessoas descansarem e almoço em outros pontos. Foi 100% nesse tempo disponível que a gente tem para produzir. Não, entendeu? então, pois é, tem uma diferença. Aí está considerado de 10% a 20% de possibilidade de quebra, de faltar alguém, isso. Né? Exatamente. Então, usando assim de uma pessoa famosa que falou, é 100% de 80% a 90% do que tem, né? Basicamente. Então, aquele 100% de taxa de ocupação do equipamento é basicamente, olha, a capacidade é 90 mil por mês. Você tem 3 turnos para fazer isso. Você tem um equipamento, você tem esses operadores. Então, aquela é a capacidade instalada do equipamento. Agora, se vai sair a produtividade efetiva que foi planejada, aí já é outro problema bem crítico do planejamento e controle de produção, que é aquilo que a gente trabalha com 100%, mas basicamente sai 80%. Ok, obrigado. Muito bom trabalho, tá? Parabéns. Valeu, Igor. Sabemos que é um processo muito crítico, né? Tem muitos fatores para se levar em conta aí. Desde o planejamento, desde as horas dedicadas para planejamento, né, Igor? Horas não planejadas, horas planejadas, né? Todas essas questões, de fato, no papel precisam ser bem mais aprofundadas. Bom, obrigado pela colocação de vocês. Eu vou chamar o Kelson para fazer a próxima apresentação. Por favor, Kelson. Então, boa tarde. Eu sou o Kelson, sou estudante de Engenharia de Produção aqui no UFAM. E eu vou apresentar agora o meu projeto, né, que eu desenvolvi durante esse tempo de estudos aí, esses 10 meses com o professor Marcelo. O nome do projeto é a aplicação de ferramentas de Lean para otimização e diminuição de material improdutível na área de assembly, na área de montagem. Eu sou o Vicente, né, o Kelson de Oliveira dos Anjos, e o professor e orientador é o Marcelo. Pode passar, por favor. Aí eu gostaria de iniciar a apresentação desse projeto, né, com um pensamento ainda de Carvalho. A evolução tecnológica e estratégica revela redução de custos, melhor comunicação com os clientes, redução de prazos, melhoria de qualidade e outros, demonstrando a vantagem competitiva importante para os setores industriais. Desta maneira, os sistemas e processos de manufatura devem ficar cada vez mais flexíveis. Então, o que a gente entende aí sobre esse pensamento é que a indústria deve estar sempre aberta à mudança. Então, sempre ter novas ideias, sempre inovando com tecnologia e novos pensamentos. Pode passar. Aí aqui eu trouxe um pouco da estrutura do Lean, que é o Lean Enterprise, que quer dizer que empresas que têm a cultura de melhoria de processo. Então, que procuram enxugar ao máximo a disponibilidade dos processos, máximo os custos, para que a gente tenha aí um processo mais enxuto. Então, para hoje, eu trouxe aqui o JIT, que é o Just in Time, que o Just in Time tem como objetivo produzir apenas o que é necessário, na quantidade
exata e no momento certo em que é necessário, evitando o acúmulo de estoques desnecessários e reduzindo aí os custos de produção. A gente também vai ter aqui o VSM, que é uma outra ferramenta de Lean, que é uma metodologia de Lean crítica usada como método visual e modelo Kaizen, para melhorar continuamente a entrega dos produtos. E aqui a gente vai ter também o Jidoka. Envolve a instalação de sensores, dispositivos e verificação, que permite que as máquinas parem automaticamente quando ocorre um problema. Então, todas essas ferramentas elas compõem o Lean Enterprise e as empresas que procuram ter uma cultura, né, de processos melhores, processos mais enxutos, referente a custos. Aí a gente vai ter, ao redor do Lean Enterprise, a gente também tem o 5S, o VSM, ferramentas de supervisão. Pode passar, por favor. Para esse projeto, eu gostaria também de definir aqui o conceito, né, de material produtivo e material improdutivo. Então, aqui a gente vai ter diferenças entre dois materiais que são usados na manufatura, que o material produtivo na manufatura pode se referir a qualquer material que não seja necessário para a produção de um produto acabado. Isso pode incluir materiais descartáveis, sucata, embalagens excessivas, entre outros. Aqui eu exemplifiquei como toucas, luvas, álcool isopropílico e os panos para limpeza. E a gente também vai ter um conceito de material produtivo. O material produtivo é todo material essencial para a funcionalidade e funcionamento do produto final, coalizando aí que o produto não tem a mesma capacidade de manter as habilidades da proposta final do produto, que são aí os recursos para produzir aquele produto. Pode passar. E esse projeto ele foi desenvolvido especificamente em cima de tokens dentro do processo produtivo. Essa empresa em estudo em questão, ela é do Polo Industrial de Manaus, no ramo de eletrônicos, e com uma quantidade de funcionários de 2.700 funcionários. Então, aí a gente vai fazer o estudo dos impactos dessa token no budget da empresa e os impactos ambientais que elas também podem causar para a gente aí referente a material improdutivo. Pode passar. Aí que eu trouxe uma das ferramentas que a gente aplicou para que a gente conseguisse enxergar, né, a usabilidade desse material dentro da manufatura. Então aí a gente vai ter alimentação do material, disponibilização desse material para os operadores usarem, no caso. O operador pega o cap no início do turno, a utilização do material durante o processo de trabalho, e aqui o descarte na saída para o intervalo do almoço. Então, aí o operador acaba descartando esse material. Então, na volta, né, o operador pega outra touca no retorno do intervalo do almoço. Utilização do material durante o processo de trabalho. E aí a gente tem mais um descarte. E aí os que estão destacados em verde são oportunidades que a gente viu de melhoria para esse material improdutivo. Pode passar. Aí aqui a gente tem uma coleta de dados, né? Essa empresa em estudo, em questão, ela é de 2.300 funcionários, mais ou menos, diretamente ligado à produção. Então, por dia, a gente viu que gastava, em média... Pode dar mais um, por favor, mais um ali. Por dia, a gente viu que gastava, em média, pelo menos 18 pacotes com 15 tokens, mais ou menos. Aí, cada custo dessa token aí, desses pacotes, custava R$10. E a média utilizada por dia seria 18. Então, o custo mensal, aí a gente tem os dados, né, estratificados, aí seria de R$4.400 por mês. Pode passar. Aqui mais uma ferramenta do Lean que a gente viu, que é uma oportunidade para a gente estratificar esses dados. No caso, a gente viu que o custo fixo desse material seria R$4.400. E o nosso gol era, assim, diminuir ao máximo. Então, a gente não poderia parar de comprar, mas a gente deveria comprar pelo menos uma quantidade mínima. Então aí seria R$250 a quantidade mínima que a gente deveria comprar para que não faltasse material dentro do processo. Pode passar. E como que a gente viu como solução? A gente viu um investimento, um material conforme com o tipo de produto que era produzido dentro da empresa. A gente fez uma cotação. E no caso aí sairia um investimento mais ou menos em R$38.000 que atendesse os 2.300 funcionários. Então fazer a troca pelo material descartável por um material que seria do colaborador
Então, seria cuidado pelo colaborador e não teria mais esse custo com descarte. Enfim. Aí, a nossa cotação, aí, a gente conseguiu em R$38 mil. Pode passar. Aí, aqui, um demonstrativo do saving, né, que a gente conseguiu fazer. Juntando, né, a provisão que a gente fez aí a partir da compra do material, a gente viu que conseguiria um saving a partir do mês 9. Então, juntando todos os meses, a gente chegaria mais ou menos perto do investimento inicial no mês 9. Então, a partir do 9º mês, a gente conseguiria trazer um saving de pelo menos R$4.150, descontando os R$250, que seria da compra do material mínimo, né, para que a gente não deixasse operadores e visitantes sem a touca dentro do processo. E aqui o saving anual que a gente fez o cálculo a partir desse investimento seria de R$49.800. Então, essa daí foi mais uma ferramenta, né, que a gente conseguiu do Lean aplicar para que a gente conseguisse enxergar esse projeto. Pode passar. E aqui são algumas ferramentas que eu desenvolvi na hora do desenvolvimento do artigo, que eu usei como embasamento. Pode passar. E aqui os meus agradecimentos, né, Alfa, por essa oportunidade de participar desse projeto, a Assessoria Eletrônica por fazer esse investimento também nos seus alunos e sobre os projetos que a gente está desenvolvendo aqui. E o professor Marcelo, por ajudar a gente aí na orientação. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Posso falar? Acho que não, porque vai sair sem a gravação. É uma pergunta bem boba, trivial. Qual seria o tempo de vida útil dessas toucas que foram compradas? Né? Então, foi uma questão que também foi levantada pelo investidor, no caso. O tempo de vida útil da touca é de 1 a 2 anos. Então, a gente conseguiria usar por pelo menos 1 a 2 anos, depois do início do uso dela. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Kellerson, pela apresentação. Bom, nós teremos mais 2 apresentações na sequência. Tivemos a infelicidade aí de nosso colega que estava podendo o nome dele, que sou o Douglas, então ele não se faz presente, tá bom? Então peço desculpas aí, ela estava hospitalizada, e aí nós não vamos poder fazer a apresentação do Douglas. Tá legal? Amanhã nós temos a última apresentação, que vai ser feita na sessão das 13h30. A nossa outra não chegou. Não tive nenhum feedback da parte dela por hora. Então, creio que podemos concluir a sessão de hoje. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui e a satisfação de compartilhar esse momento com vocês e por estarem prestigiando os trabalhos que foram feitos, apresentados ao longo do dia de hoje. Okay?